Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa, a graça de Deus resplandecida na face de Jesus e que deve ser também resplandecida em nossa vida para que o mundo conheça o amor de Deus resplandecido na face de Cristo. Amados, vamos aqui hoje, terça-feira, para a continuidade da nossa lição. A lição desta semana está falando aqui de Jesus Cristo, perante Roma, perante a autoridade romana, quando ele é julgado, pela pressão dos líderes religiosos judeus que queriam a sua execução. Eles nem falavam em julgamento. Foram lá a Pilatos exigir a execução de Cristo. Pois bem, hoje na quinta pergunta nós temos aqui o seguinte questionamento. A quem Pilatos responsabilizou sobre a prisão e a acusação de Jesus? Apesar que a acusação aqui não tem nem fundamento, porque eles não apresentaram qualquer tipo de acusação ao pretor, a Pilatos, nenhuma acusação, Então, vamos falar aqui, vamos responder aqui, principalmente a questão a quem Pilatos repostou o motivo de Jesus Cristo estar ali para ser preso e executado pelo Império Romano. João 18, versículo 35 diz assim: Respondeu Pilatos. Olha, vamos fazer uma recapitulação rápida aí. Por que Pilatos responde, No texto anterior, nós vimos que Pilatos faz uma pergunta, se Cristo era o rei dos judeus, que pergunta assim: é você mesmo que está querendo saber essa pergunta? Ou alguém colocou essa pergunta na sua boca? Mais ou menos isso aí que Cristo perguntou, e agora Pilatos vai responder. Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo, ou foi o seu povo, e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Perguntou Pilatos. Que pergunta, Que coisa. Aqui, o Senhor está usando a boca de Pilatos para se cumprir as profecias descritas pelos profetas, em especial aí pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, quando Cristo vem para o seu próprio povo e o seu povo rejeita, como também está lá em Zacarias. Quando ele vem para o seu povo, veio para os seus e os seus o rejeitaram, Cristo deveria ser preso, torturado e morto pelo seu próprio povo. O seu próprio povo o rejeitaria. O povo de Deus, o professo povo de Deus, rejeitaria o Deus deles. Rejeitaria o Filho de Deus, que vinha representando Deus, o Pai. Eles rejeitariam. E aí Pilatos está dizendo algo claro, olha, espera aí. Foi o teu próprio povo. E ele deixa bem claro aqui, Foi o chefe dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes. Olha o que ele está dizendo aqui, Então a cúpula, os chefes no plural, Os chefes. Tem muito chefe religioso aí, que chamam de pastores hoje nas igrejas. Pastores presidentes, Tem muita gente sendo adorado por um bocado de membros sem noção, sem discernimento espiritual, sem entender que a palavra de Deus é o que foi, é o que será, o que aconteceu no passado, torna a ocorrer no tempo presente, está acontecendo agora. Estas mesmas barbaridades que ocorreram lá no passado, está acontecendo agora em todas as instituições religiosas, injustiça de todo tamanho. Infelizmente, o coitado, o pobre do membro,
que participa de uma igrejinha escondida lá num subúrbio, não sabe o que acontece nos bastidores, né? Porque aonde tem dinheiro, aonde tem poder, há corrupção e maldade, as piores maldades, as abominações terríveis, e muita gente não consegue ter esse discernimento para entender isso. Então esses homens foram quem foram buscar o romano, a autoridade civil, militar romana, para matar o inocente, para matar o salvador deles, rejeitando a salvação que Deus havia enviado, porque eles foram cegados pelo diabo. E como é que o diabo cegou eles? Lhe apresentando o dinheiro e tudo com que o dinheiro pode se comprar. Foi apresentado a fama, a glória, o glamour, né? Foi apresentado as posições, as benesses, o bem-estar, o luxo, né? Foi apresentado tudo o que a carne, né? A carne que é massageada, acalentada, ninada, balançada na rede, né? Pelo ego. O homem pecador, sem exceção, não importa se é o Abraão ou se é o apóstolo Paulo, não importa. Todo ser humano, sem exceção, descendente de Adão, o pecador, todos sem exceção, não estão livres dessa tentação, dessa desgraça. Todos. Inclusive aqui estão os sacerdotes. O mais alto nível de posição religiosa, os homens que tinham acesso ao lugar santo do templo, e o santíssimo também, né, do templo. Os homens que tinham acesso às escrituras originais na sua própria língua, tinham todos esses privilégios, eles tinham. Esses homens caíram para negar. Agora imagine hoje, com uma série de barreiras, para que se compreenda a palavra hoje, pastores milionários, líderes milionários, sendo mantidos por membros que vivem debaixo de chicote, ameaça a religião do medo: se você não der o dízimo, se você não der a oferta, você vai para o inferno, o demônio devorador vai na sua casa, vai tirar tudo que você tem, é melhor você trazer para mim. E as pessoas começam então a doar tudo que tem para essas pessoas por causa do medo, a religião do medo, que não pertence a Deus, pertence ao diabo, essa religião, né? Tem nada a ver com Deus. Os homens devem doar, participar da obra de forma sábia, de forma consciente, de forma voluntária, por livre iniciativa, porque Deus só ama assim, Deus só aceita assim. Diferente Ele não quer. Né? Pois bem, então esses homens malignos do passado, quando eu estou falando do passado, qualquer homem inteligente, cheio do Espírito de Deus, vai trazer para o tempo presente e vai analisar o contexto presente, porque essa palavra aqui não foi vencida, essa palavra aqui ela é mais atual, ela serve tanto para o presente quanto serviu para o passado, né? E eu quero concluir aqui dizendo a pergunta de Pilatos: que é que você fez? Olha a pergunta que Pilatos faz aqui para Jesus Cristo: o que é que você fez? Qual a resposta que você daria? Cristo poderia ter dito: olha, eu fiz o bem, eu curei todo mundo que veio até a minha pessoa, eu curei, eu fiz o bem, eu apresentei a palavra da verdade, eu trouxe o martelo que arrebentou com a corrente religiosa que estava prendendo as pessoas, eu trouxe a espada que cortou a corda que prendia o servo, a servidão, para lhe dar liberdade. Eu vim fazer isso. Foi isso que eu fiz. E eles não querem ser livres, querem voltar a colocar uma corrente nos pés e nas mãos, e por isso estão me entregando aqui, né? E agora eu quero fazer mais uma pergunta: o que é que você fez? O que é que eu e você, o que é que nós fizemos? O que é que nós estamos fazendo? Olha, que pergunta. O que é que você fez? Você aceitou Jesus Cristo? Você está fazendo o bem? Está vivendo o amor?
Ou você está fazendo o que esses religiosos fizeram? Vamos então, amados, aqui para a segunda pergunta de hoje, a pergunta número 6 da terça-feira, que nos traz aqui mais um questionamento importante aqui para a nossa reflexão. O questionamento diz assim: que resposta espiritual e profunda deu Jesus ao pretor romano, a Pilatos, né? Aquele que vai lavar as mãos achando que vai fugir da responsabilidade de soltar um justo, só porque não era da terra dele, só porque não era da etnia dele, né? Só porque não era um romano como ele, fazendo acepção de pessoa, né? Um juiz que foi colocado ali, né? Para fazer justiça. Pois bem, vamos lá, o que fez? O verso agora é o verso 36, que diz assim: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Cristo agora responde à pergunta primeira de Pilatos: você é rei? Ele responde aquela primeira pergunta, porque ele não esqueceu a primeira pergunta, e Jesus Cristo não deixa ninguém sem resposta. Embora a sua resposta seja mais profunda do que a pergunta ignorante que nós fazemos para ele, né? Mas ele não deixa ninguém sem resposta. Olha que bênção, que maravilha. Então ele começa dizendo, olha, respondendo a sua pergunta aí, se eu sou rei sim, mas o meu reino não é deste mundo. Eu não nasci para ser rei no lugar de Herodes ou no lugar de César. Porque o meu reino não é deste planeta de pecado. O meu reino é um reino eterno, porque eu não nasci para ser aí um sumo sacerdotezinho que vive 70 anos. Ser um pretorzinho aí, um governadorzinho de Roma, que acha que tem poder de soltar e de prender alguém. Não. Embora Cristo não esteja falando com essa linguagem, porque Cristo é humilde, né? Pretorzinho, né? Um reizinho, um governadorzinho, Cristo não usa desse expediente. Eu estou usando agora justamente para mostrar quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Nós somos esses inhos aí. A gente, quando acha que porque foi eleito governador, presidente, a gente se sente, né? E não é nada. Comparado a Cristo, né? O rei sobre todos os reis da terra, quem o Pai o elevou, o exaltou à condição de soberano. Como diz lá Filipenses 2,9, né? A condição de soberano. Olha só. Então Cristo poderia dizer isso. O seu espírito que não permite, né? Que ele é humilde demais para isso, né? Ao ícone da humildade, né? Jesus Cristo, entre os seres humanos aqui na terra. Então, ele diz bem claro, o meu reino não é desse mundo. O que é que vocês estão preocupados? Eu não estou cobiçando o trono de Herodes, não me interessa o trono de Herodes. Não me interessa, não é porque me interessa um trono maior que o meu pai vai me dar, não. Não. Eu estou apenas dizendo o que me foi prometido, eu não dependo de trono. Um rei não depende de trono para ser rei. Um rei não depende de status para ser rei, ele tem um espírito de rei. O seu caráter de rei, a sua postura de rei, o seu espírito, a sua essência é real, né? Ele não precisa de um cetro, de um trono, até porque tudo isso na Bíblia são símbolos, né? Símbolos terrenos que os homens inventaram e o Senhor usa esses símbolos para dar denotação à majestade e à glória que Ele tem preparado para o seu Filho e para todos os salvos no nome do seu Filho. Então dizer que é o meu reino não é deste mundo. Se esse reino, se eu viesse buscar, fosse parecido com esse mundo aqui, se o que meu pai me prometeu foi o reino aqui deste mundo, o trono literal de Davi, se fosse, eu daria ordem aos meus anjos, né? Aos meus anjos, né? Porque os servos da terra tudinho havia abandonado ele, né? Daria ordem aos meus anjos. Nada acontecia comigo, já tinha tomado há muito tempo isso.
Já tinha tomado o trono. Era muito simples. Não precisaria eu estar nem curando ninguém, nem pregando o evangelho. Saindo ali do Jordão, eu já resolvi o problema tudo, né? Ia pregar e curar o povo depois. Não é esse o objetivo, né? Não, o objetivo de Cristo não era o trono de Herodes ou a posição de César. Não era esse. E ele diz bem claro, ó, se fosse esse, jamais os judeus haviam me prendido, jamais. Agora, se os judeus que eram mais fracos do que os romanos não prenderiam Cristo, será que os romanos, com todas as suas legiões, poderiam prender? Também não. Jamais. Né? Agora, como Cristo está falando numa linguagem espiritual, quem era mais poderoso espiritualmente? Era o povo judeu, que carregava o nome de Deus, a Arca da Aliança, e todo aquele passado de glória que o Senhor deu a eles, sem eles merecer? Quem é? Obviamente os judeus eram mais poderosos espiritualmente falando. Os romanos nem tinham o conhecimento que eles tinham de Deus, do Deus único, do Deus criador dos céus e da terra. Obviamente, como a linguagem de Cristo é espiritual, religiosa espiritual, né? A linguagem espiritual apontando o cunho religioso, então eles dizem bem claro assim, nem os judeus poderiam me prender porque eles falam em nome de Deus. Jamais. E ele conclui dizendo, mas agora, o meu reino não é daqui. O meu reino vai ser implantado. O meu reino vai vir dos céus para ser implantado aqui nesta terra. O meu reino não é daqui. É um reino que será realmente implantado. E esse reino, da qual Cristo está falando, nem Pilatos e nem a cúpula dos judeus, dos líderes religiosos, seriam capazes de entender. E temos a coragem de dizer, são incapazes de participar dele. Porque é um reino que habita justiça. É um reino do amor, da verdade, da bondade, e isso não havia nem em Pilatos e nem há nos líderes religiosos. Eu não digo havia, eu digo há, porque os líderes de ontem são os de hoje, e nem há nos líderes religiosos. Mas você pode me dizer, Fábio Amaro, há exceções, há líderes consagrados, pode ser, eu não conheço, mas pode haver sim, alguns, que estão estão batendo de frente contra o sistema. E serão perseguidos também, e assim como Paulo, virarão membros sendo perseguidos, né? Pessoas importantes que conhecem a Cristo se põem contra o sistema opressor dos líderes que negam, que perseguem a Cristo e perseguem também os servos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abra os olhos para entendermos que o nosso reino, o reino que Deus nos prometeu, não é deste mundo. A gente não pode se envolver com este mundo, se vender a este mundo, porque o reino de Cristo, que não é deste mundo, que está sendo oferecido a nós também, a gente precisa estar ligado a ele, espiritualmente.